Pessoal, já começou a gravação da aula. Vocês podem assinar a lista de chamada no chat. Daniel, já mudou a questão de transição para nova chamada ou ainda estamos no modelo antigo? Cara, eu vou tentar mais um pouquinho aí, mandar o modelo antigo, né? Hã? Eu vou tentar mandar de novo pelo modelo Não tô antigo. ouvindo, cara. Deixa eu ver aqui. Tá com som, Daniel? Eu tô te ouvindo. Que estranho. Não tá saindo som aqui. Tá conectado certinho ali? Ah, não tá? Desconecta. Oi, Daniel, tenta falar de novo que eu tava sem som aqui. Alô, oi. Oi, estamos ouvindo agora, pode falar. Tá, eu vou tentar mandar mais um pouquinho aí do modo antigo. Eu não consegui fazer a última vez. Tu tá fazendo o modo antigo então ainda? Tô. Tá, até nos cobrarem, né? Até sendo que não dá mais. Tá, beleza. Falou. Tudo bom, Gazone? Alô? Estão ouvindo bem aqui? Beleza. Todo mundo tá vendo a minha tela? Tá fraco. Hã? Tenta Vocês estão apagar as luzes onde? aqui da frente, pessoal, ver que estão... Vocês estão no auditório? Sim. Meu Deus. Estamos no auditório aqui do bloco B, né, Nazi? Tá bom. Obrigado. Nossa, que loucura isso aqui. Meu Deus do céu. Tá, e agora estão vendo aí direitinho, né? Vamos ver como é que ficou aqui. Vamos ver. Vocês conseguem enxergar? Agora ficou bem. Às vezes, eventualmente, quando está muito sol, acho que a janela ali não tem nada para baixar ali, não, né? Não tem. Não tem? Não. Então, esse primeiro caso aqui, o Pablo me mandou, é um paciente que ele não chegou aqui no Clínicas, né? Eu não sei se o Daniel estava atendendo ele no HPS ou alguém estava atendendo numa UPA, eu acho, que mandou esse eletro para um paciente que tinha apresentado um episódio de síncope e tinha sido transferido por uma piora clínica. Ia ser transferido aqui para o Clínicas numa piora clínica. Alguém lembra do caso? Eu lembro, posso falar aí. Então comenta aí, Daniel. Não, a única coisa que nós recebemos foi a ligação de que esse paciente tinha chegado e tido uma síncope em casa e levado à UPA e eles tinham reanimado ele e tinha sido regulado então como um infarto com supra e viria para a emergência. Era essa a informação. Bom, a gente ainda não esquematizou aquele nosso esquema que a gente vai fazer de já deixar pré-determinado, né? Quem é que vai comentar o projeto. Mas, de repente, podíamos iniciar agora com o Christian, aqui, que está na ponta, Hein, Christian? O que tu acha desse paciente, então, que teve uma síncope em casa, foi atendido na UPA e feito o contato para transferência aqui para o HCPA, né? O que tu pode dizer desse eletro? Bom, mas ele aparentemente tem... A frequência cardíaca dele aqui...
Aparentemente parece que é um ritmo regular com onda P. Tá, mas vamos ver a frequência. Qual é a frequência? A frequência cardíaca dele parece estar em torno de 100 e... um pouco mais que 100, né? Se a gente for tentar pegar 150. aqui 300, 150, próximo de 150, né? Que são dois quadradões grandes, né? Aqui você for 300, 150. Talvez, isso aí. Uma frequência cardíaca até um pouquinho maior que 150, né? E parece irregular, né, Cristiano? Parece regular. E aí tem onda P, Cristiano, ou não? Olha, no PD3 dá para ver alguma coisa que talvez seja um onda P, mas é muito difícil de enxergar onda P nas derivações que era para ter onda P sinusal. Muito difícil, né? É difícil de enxergar onda P. Não vejo onda P. Aham. As derivações que era para ser sinusal. Isso. Tem um QRS alargado. Um QRS bem alargado, né? Padrão, algum padrão específico? Tudo bem, sim, mas o QRS largo, né? Então tu diz que apresenta o padrão de algum grau de bloqueio? BRE? Se a gente for olhar V1 tá aqui, ó, olha aqui em cima, V1 tá aqui, ó. O padrão de V1 é mais positivo, né? Isso, seria um padrão de BRD, certo? E o eixo? O eixo desviado da direita, o eixo negativo em AVL, princípio ali, ó. B1 AVL, né? Positivo em AVF, B2, estaria acima de 90 graus, né? O eixo. Certo? É difícil, nesse caso, determinar onde termina o QRS, né? Vocês estão parando. Normalmente, o final do QRS, ele é o ponto J, né? Onde inicia a repolarização. E, às vezes, a gente tem uma dificuldade de saber onde termina a despolarização e onde começa a repolarização, certo? Aqui, nesse caso, é um exemplo disso. Então, aparentemente, eu concordo que a gente pode interpretar que o QRS esteja um pouco alargado, né? Mas a gente tem uma dificuldade de identificar onda P, se existe ou não. A gente tem dificuldade de identificar onde termina o QRS, a despolarização, e onde inicia a repolarização, né? Segmento ST. Então, a princípio, a gente achou que talvez tivesse uma onda P, né? Talvez aqui, uma onda P também, que ele falou em V3, que talvez fosse, né, aqui, e mais que errado. E na repolarização, chama atenção alguma coisa, Cristiano? Na repolarização, não te chama atenção? E aqui, mas aqui dá para ver, ó. Tenta olhar aqui na tela. Se quiser vir aqui olhar comigo, já que está interpretando também. Ó. Então, a repolarização, o que tu acha? Tá normal? Não tá? Pois é. Então, se a primeira coisa que o Cristian falou está correto, né? Independente das dificuldades de avaliação de intervalos aqui, porque, como a gente falou, parece que está tudo meio misturado, até fundido, alargado, a gente tem um ST, um infra-ST em D1 e AVL. Certo? E também mais infra em algum lugar, Cristiano? Isso, aqui de V2 até V6 também parece ter um infra. Quando a gente procura infra, né, e aí a gente procura se tem supra também, né, se tem supra e infra, né? E tu acha que tem supra nesse traçado? Talvez uma coisa V1 e AVR são derivações direitas, né, que apresentam um sugestivo de supra ST, né? E aonde mais tu acha que pode ter supra?
Porque, então, aqui a gente vê um traçado, então, que se a gente for avaliar também na parede inferior aqui, D3 e AVF, a gente pode pensar que se aqui tem um ST, esse ST está super desnivelado, né? Entendeu? E já inverte com uma onda T invertida. E que seria uma imagem espelho de D1 e AVL. Porque é difícil de avaliar, mas nesse caso a gente pode pensar nisso. Tá? Então, o que quando eu olhei esse traçado me chamou mais atenção? Tá? O QRS está muito largo. A onda P está difícil de ver. E está se fundindo o QRS com a repolarização, com a ST. Então, uma das coisas que a gente pensa quando acontece isso é na hipercalemia. Tá? Então, a hipercalemia a gente tem que, obviamente, sempre pensar. Agora, esse eletro também ele traz alterações segmentares, tá? Que é esse supra e infra. Eu poderia inferir que aqui na parede inferior tem um supra e tem infra, que seria uma imagem espelho de um AVL, certo? E tem também aqui um supra nas derivações direitas, certo? Então, e na parede, depois na parede anterolateral, aqui tem infra. Né? Então, quando eu penso nisso, eu posso imaginar, então, que esse paciente possa estar tendo um infarto, um grande infarto, por exemplo, de uma coronária direita dominante, certo? Associado a um infarto de VD, né? Que às vezes a gente consegue confirmar melhor B3R e B4R, né? Mas as derivações V1 e AVR, que são derivações direitas, poderiam ser também, poderiam refletir também algum comprometimento de ventrículo direito. E eventualmente, quando a gente tem supra DVR, né, a gente comenta que a gente pensa em obstruções mais tipo tronco, né, mais proximais. Nesse caso, a gente vê que se tem uma lesão de tronco, a gente tem comprometimento com, por exemplo, com supra na parede anterior, né, e a parede anterior aqui não tem. Então, aqui a gente pensaria provavelmente, então, numa obstrução proximal de um vaso dominante do sistema que irriga a parede inferior, né? Que a gente acaba inferindo o supra do D3-EVF, que seria ou uma coronária direita dominante ou uma oclusão proximal de uma CX dominante, grande, né? E que levaria a um grande infarto, né? Um que a gente chama de bloqueio de lesão, que é quando tu tem aquele nível, a classe 3 de Birbaum Swarovski, que o De Grasse falou na aula passada, onde o segmento ST se funde ao QRS e faz um padrão até tipo lápide, né? Tipo a lápide túmulo, né? Então, que é um infarto de altíssima gravidade, tá? O que chama a atenção nesse eletro, e eu mostrei esse eletro para outras pessoas também, é que não dá para descartar que ele também possa ter uma hipercalemia associada. Daqui a pouco é um renal crônico, ou fez uma hipercalemia também num contexto do infarto, com essência renal, baixo débito, né? Então, é um paciente gravíssimo, que talvez quando chegasse aqui a gente faria um gluconato e tentaria levar também para a hemodinâmica o mais rápido possível, porque não tem como excluir que esteja ocluída, né, alguma das coronárias, certo? Eu gostaria de ver o comentário. Nazi, tu está nos ouvindo ou está chegando aí? Quem mais? O Soliman está ouvindo? O De Grasse, o Pablo, acho que hoje eles não iam conseguir estar na aula. Estou te ouvindo, Gazzoni.
Chegaste a ver esse traçado, Nazi? Eu vi. Eu estou dirigindo, estou chegando no hospital, mas eu vi. A única coisa que adicionalmente eu ponderaria, né, evidentemente que ele tem tudo para ser uma síndrome coronariana aguda, é que esse eletro me parece que é pós-parada. Tá? Não sei se o Daniel confirma. A gente poderia estar diante de uma hipercalemia realmente, mas eu não sei se pode ser um ritmo juncional baixo, de escape também, pela dificuldade de ver a onda P, tá? O que denota assim, uma gravidade assim, a curto prazo para esse paciente, até no transporte, né? Ele poder ter uma nova parada cardíaca. Então, não sei se tu concorda com isso. Não, sem dúvida, Nazi. A gente inferiu aqui, quando estava conversando e discutindo esse traçado, que provavelmente tenha uma onda P meio dentro da T aqui, que tu veria aqui em V2, talvez em D1 aqui no finalzinho, né? Então, que na verdade tu tivesse um prolongamento do PR, né? Que tudo isso fizesse parte de uma grande isquemia, que estivesse levando, por exemplo, inferior ao comprometimento de irrigação do nódulo AV, ou eventualmente até isquemia, né, da região toda. Aí, agora, a hipercalemia também pode achatar a onda P, alargar o intervalo PR, né? Eu concordo contigo. Não tem como excluir totalmente que isso pudesse ser um ritmo funcional, né, acelerado, ventricular, mas dentro do contexto, a gente, infelizmente, né, não tem um eletro posterior, né? Porque, Daniel, esse paciente, ele teve um desfecho não muito bom, né, Daniel? A outra coisa, só para completar, a mim me chamou a atenção, o supra de AVR dele é muito expressivo, né? Sim. O que pode denotar um paciente com doença multiarterial, renal crônico, doença grave isquêmica, né? Em mais de um sítio. Sim, ele pode ter realmente um comprometimento, ele pode ter uma oclusão, por exemplo, de uma CD, né? Ou CX, e ter lesões nos outros vasos, né? Sem Exatamente. Dúvida. Hein, Daniel, qual foi o desfecho? Morreu. Morreu antes de chegar aqui, né? Morreu antes de ser transferido. Caso gravíssimo. Mas eu, quando eu olhei o eletro também, eu bati o olho e pensei, putz, isso aqui é hipercalemia, né? Mas depois, olhando com calma, o que mais chamava atenção, nós aí, era esse super de AVR mesmo também. Mas na hora eu também pensei, putz, isso aqui é hipercalemia. Agora, eu acho, inclusive, que tem que tentar tratar a hipercalemia quando chega, enquanto está indo para hemodinâmica ali e tal, né? Esse é o cara que eu acho que tem que tratar, transportar ele da emergência à hemodinâmica já é risco, né? Dele parar no meio do caminho. Mas eu concordo com o Daniel. Talvez fosse até de tratar empiricamente, fazer gluconato de cálcio já na chegada e tentar ter um potássio o mais rápido possível. A gente tem que fazer as duas coisas, né? O Gazzoni está dizendo aí, tratar a hipercalemia e levar para a hemodinâmica, né? E a história aí do que está acontecendo vai também fazer pensar, né, se Não, eu só falo que tem uma ação aqui que é imediata para ele não parar no transporte, né? Que é o que efetivamente aconteceu, né? Paciente muito grave. Bom, vamos então para o próximo caso. Esse caso, infelizmente, faleceu antes de chegar no hospital. O próximo caso é um paciente, homem de 74 anos, hipertenso, ex-tabagista. Já está dando a dica aqui que está com fibrilação atrial. Teve um AVC isquêmico em janeiro, de 2021, e chega aqui na emergência com piora da insuficiência cardíaca, né, com falta de ar e dor lombar. Certo? Quem gostaria de interpretar esse caso aí? De ordem, a Manu, quer interpretar aí? Bom, senhor Manuel. Regular? Irregular, isso. Irregular. Isso.
vezes 6. 116. 116. Um pouquinho taquicárdico, né? Não tem onda P ou tem onda P? Não tem, né? Então qual é o ritmo? Uma fibrilação atrial, né? É estreito ou largo? Né? Estreito, né? Menor do que 3 quadradinhos pequenos ou 100 isodifásico em D1. Olha só, onde é que está esse eixo? Ele é positivo em AVL e AVR, né? E em D1 ele ainda é um pouquinho mais positivo que negativo. Então ele está próximo de menos 90, né? Ele não chega a estar em menos 90, mas ele está próximo a menos 90, né? Está um eixo para cima. Certo? O que mais? O que tu acha, né? Deixa eu te perguntar aqui, em relação ao QRS dele, tu faria alguma outra observação? Nas periféricas, né? Quase não tem nenhum dos QRS que seja maior do que 5 milímetros, né? O que... Isso aí. Então tem uma baixa voltagem nas periféricas, nas pré-cordiais ali, V3 até tem mais de 10, mas de uma maneira geral parece que tem uma voltagem mais baixa. É um ex-tabagista, né? Eventualmente ele tenha um tórax, né, em conel aí, do PC. A outra situação que a gente tem que inferir já é um hipertenso fibrilado e com AVC isquêmico prévio, então ele é um vasculopata. E aí o Emanuel lembrou bem aqui que a gente tem uma onda Q parede inferior, né, D2, D3 e APF, isso pode sugerir já uma dor inativa prévia, né? Então, essa dor inativa prévia pode fazer com que o eixo acabe indo lá para cima mesmo. Porque essa ali pode ter uma onda Q de um infarto antigo que ele tenha tido, né? Não parece ter nenhum sinal, pelo menos, de isquemia aguda, né? A repolarização está alterada um pouco, mas inespecífico. A outra situação é que também a onda R não progride muito na parede anterior, né? Então, também pode significar uma dor inativa prévia, né? Então, esse traçado, num paciente que chega com pior insuficiência cardíaca, a gente pensa que ele deve ter um quadro já, possivelmente, de insuficiência cardíaca, né? E com esse eletro, tem uma catalisação baixa, né? Porque ele já tem zona inativa prévia, então ele possivelmente já tenha tido infarto prévio, e isso seja responsável daqui a pouco por uma miocardiopatia isquêmica, né? Pós-infarto. O que mais que a gente pode inferir nesse traçado? O paciente que chega com uma piora aguda, né? O quadro clínico dele, então a gente sempre tem que inferir que daqui a pouco tem sintomas também para repetir o eletro, pedir exames, né? Para ver se tem algum componente de sinusite aguda, né? Ou se tem algum componente hiperdinâmico piorando ele, ou descompensão de cardíaca, né? Gestos, né? Mão, para ver como é que tá. A fibrilação atrial não mede mental, então a fibrilação atrial com essa frequência não seria responsável por uma descompensação clínica, né? Provavelmente ela está aqui compensando o quadro hiperdinâmico do paciente. Então, lembrando que as arritmias, quando elas são o protagonista de um quadro de descompensação, geralmente as frequências dos próximos 150 para cima. Então, aqui, provavelmente, é um reflexo do quadro. Tá? O que mais aqui? Não, o segmento ST é um pouco retificado na parede lateral, mas não tem
sinais específicos, assim, de isquemia aguda, né? Não sei se tinha essa dor lombar também, que estava sendo avaliado. Não sei se alguém lembra desse caso, que estava vascular, e foi discutido, e depois ele, deixa eu ver, ele fez, essa paciente aí coletou troponinas, né? Ele evoluiu com umas 12 horas com piora clínica, e tinha troponinas de 4.000 e pouco, né? Troponinas muito elevadas, né? Então, se a gente fizer a conexão, por exemplo, com aqueles quadros que a gente viu aí no artigo passado, ele tem discutido, né? Com troponinas tão altas, a gente tem que pensar daqui a pouco que possa eventualmente também ter ocorrido agudamente alguma artéria, né? Ou que daqui a pouco eventualmente fez alguma outra lesão grave, uma embolia pulmonar, ou uma sepse mais difícil, assim, mas seria que ser grave, ele não estava ativo inicialmente com aspecto tão grande. Sim. Tá? E o que mais? Alguém tem alguma outra hipótese aí? Miocardite, Covid. Palpar pulsos, isso aí também, uma infecção, eventualmente, pode. Então, esse paciente acabou fazendo uma angiotomo, né, pulmonar e para ver vasos um pouco também, e a princípio não tinha embolia pulmonar, né, e não tinha também secção, né. Ele tinha, na verdade, uma possível consolidação, né, infeccioso. Aqui foi, essa aqui é a evolução do quadro dele, né? Outro eletro dele durante a internação aí, que está semelhante ao quadro prévio, né? E aí a gente, aqui o outro traçado dele durante a internação aqui, né? Ele está parecido. E a gente foi, quando foi, ele estava piorando, a gente já subiu o plantão ali na UI, e ele, o paciente estava na UI, e a gente foi avaliar a questão, até ver um eletroprévio dele de janeiro, que ele teve um AVC em janeiro, né? E olha que interessante, o que chama a atenção desse traçado em janeiro é que o eixo nas periféricas era o mesmo, né? E ele, a princípio, já tinha aquela zona inativa inferior, então esse possível infarto inferior prévio já era uma coisa mais antiga. Mas o que chama a atenção nesse traçado de janeiro para agora, final de maio? Alguém acha alguma semelhança, alguma diferença? Isso, então aqui, ó, se a gente for avaliar esse traçado, esse aqui é o eletroprévio de janeiro. Nós fizemos esse eletroprévio aqui de junho, tá? De maio, final de maio. Tá? Então a gente já tinha essa zona inativa inferior no eletroprévio. Era um eletro feito aqui no Clínicas, então a gente segue um padrão, porque o pessoal do eletro sempre faz o eletro nos mesmos locais, então a gente pode comparar as derivações precordiais, que às vezes tem gente que faz a derivação precordial com V1 mais alto, mais baixo, mas aqui no Clínicas tem um padrão, então a gente, a princípio, sempre espera que sejam colocados no mesmo lugar, que é o que é ensinado para os técnicos do eletro. Então, essa progressão lenta da parede anterior, aqui, não tinha no eletro prévio, já começava a TR aqui em V3. Então, isso era uma diferença de janeiro, quando ele teve o AVC, para maio. Tá? Então, considerando um paciente vasculopata, né, um paciente vascular, a gente pode inferir que ele tenha piorado o quadro de insuficiência cardíaca dele nesse decorrer, e provavelmente isso possa ser devido a um infarto. Então, esses 4.000 de troponina agora poderiam ser, por exemplo, porque não grupou, ficou 4.000, mas muito alto, poderiam ser, daqui a um pouco,
a manifestação já de um infarto recente, talvez não agudo agora, de 24, 48 horas, mas um infarto dos últimos dias, né? E ele está se apresentando com uma pior da insuficiência cardíaca pós-infarto, né? E como ele estava piorando, e já tinha feito uma angiotomo, onde não tinha dissecção, não tinha TEP, certo? E a infecção não tinha uma consolidação, mas não tinham padrões, assim, outros de infecção tão significativos, acabou sendo discutido com a cardiologia devido à alteração de eletro e de troponina e procateterismo, né? Não sei se entendeu, Nazi, chegaram aí agora. Então, acabou indo para o cateterismo, né? E aí, quem é que estava com ele? Alguém lembrou do caso? Aí ele foi para o cateterismo e não tinha nenhuma lesão oclusiva no cateterismo, tá? A princípio, tinha uma lesão, tinha umas lesões assim de 60%, a princípio, acho que na BA, né, no terço médio da BA, se não me engano, tinha umas lesões ali, mas não tinha nada oclusivo nesse momento, tá? A princípio também um teste de Covid, né, que a gente, de rastreio de Covid negativo, e esse paciente morreu. Morreu e a princípio, ele fez a ecocardio, deixa eu até ver se está aqui o valor, a ecocardio poderia ser uma miocardite também, aqui, ó. Eco com hipocinesia segmentar inferoceptal. Isso, a gente lembrei agora. Nós, nesse contexto de avaliação e descompensação, Nazi, a gente repetiu, a gente fez a eco ali, ele foi fazer lá em cima, e a eco tinha uma hipocinesia segmentar inferoceptal que não tinha em janeiro, na eco de janeiro. Então, ele tinha uma alteração segmentar. Então, ele fez um dano miocárdico, ou de um infarto que não estava oclusivo, pelo menos na luminografia do cardio nesse momento, que daqui a pouco é um embolozinho que passa, né, e acaba recanalizando, e tu não vê, ou eventualmente uma miocardite também, né? Realmente, isso pode ser uma opção que a gente ficou pensando e discutiu com a cardiologia no outro dia, que ele poderia ter um quadro ter sido um quadro de uma miocardite, né? O eco em janeiro, que tem aqui embaixo, ele não tinha disfunção segmentar, né? Então, realmente... O CAT, a princípio, tinham lesões não oclusivas no CAT. Porque a gente está acostumado a pensar em lesão segmentar sempre em cardiopatia isquêmica, mas pode ser miocardite também por estar na doença regional. Com essa CPK, ele tinha injúria. Mas não sei o que também poderia ser, ele fechou e ele canalizou. Poderia ser também, né? Mas daí o quadro séptico, Nazi, afloresceu mais na evolução dele, porque daí ele foi fazer o cateterismo. No cateterismo eles não fizeram nenhuma intervenção, porque não tinha nenhuma lesão oclusiva, mas ele depois evoluiu com um quadro fulminante e faleceu. Então, em 24 horas, ele evoluiu de um quadro que de manhã ele estava relativamente bem, no início da tarde ele estava com uma congestão, e no outro, e fez o CAT e morreu em 24 horas. O rastreio do Covid veio negativo. E ele veio, acho que com uma hemocultura com estreto, se eu não me engano. Ele positivou uma hemocultura em menos de 12 horas. Então, porque um quadro de sepse também pode gerar uma miocardite, né? Então, ele fez um quadro, uma sepse fulminante, provavelmente, né? E o estresse séptico, que ele chegou ali com frequência de 150. Na chegada estava 120, assim, mas o primeiro eletro dele, que eles falaram na evolução aqui, foi 130, mais ou menos, aqui, que até eles anotaram aqui na evolução. A princípio eles botaram outra resposta, mas a gente viu, era um traçado que não era tão rápido, assim, sabe? Ele estava realmente, era um eletro de uma FA, uma resposta média aí, que provavelmente secundária é um estresse hidrodinâmico, né? É muito alta como eletro. Sim. Eu acho que ele fez um grau de miocardite, é o que a gente chegou à conclusão, né? E eventualmente, é difícil, não tinha nenhum sinal de alguma coisa que recanalizou e ocluiu, mas às vezes uma coisa mais distal, né? Uma coisa
mais microvascular ali, né, que a gente acaba muitas vezes não... Era um homem, né? Em mulher a gente sabe, né, que a doença isquêmica na mulher, às vezes, muitas vezes ela é mais comumente secundária à microvasculatura e muitas vezes não encontra lesão inclusiva, mas são tão graves, né? Esses pacientes que têm uma evolução ruim, né? Quando a gente levantou aqui os casos, está fibrilado, né? Sim, ele era fibrilado. Nós levantamos o nosso processo de fibrilação atrial, que todo paciente que baixou para o hospital de fibrilação atrial tinha uma mortalidade de 20% de mortalidade hospitalar. E o fator de descompensação associado mais frequente foi sepse, infecção. Então, às vezes, esses camaradas já estão fibrilados ou não, ou a própria infecção desencadeia, mas de qualquer maneira, o paciente fibrilado velho descompensado, e a gente tem que botar na conta a infecção, seja ela onde for, né? Se é miocardite, se é endocardite, se é sepsis, se é gastroenterite, mas a gente sempre tem que botar injúria miocárdica aí, faz parte do jogo, até porque às vezes eles também fazem síndromes isquêmicas pela frequência alta, né? Uma coronariopatia trégica. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir o Nazi? Porque você está mais próximo aqui, Nazi? De repente, eu não sei que o microfone, quem tá online ouviu o que o Nazi comentou aqui? E lembrar também que infecção é uma doença inflamatória, né? Pega tudo. Isso. Então, é um caso que eu acho assim, mas assim, para gente, para aprendizado, assim, nosso, nesse caso, né, Nazi, eu não sei o que a gente analisando retrospectivamente, acabou sendo feito tudo, né, na verdade, nesse caso, assim, se avaliou, se levantou a possibilidade de ser isquêmico, foi para o CAT, fez angiotomo, descartou embolia pulmonar, se iniciou antibiótico, né, enfim, ele fez um quadro fulminante, às vezes a gente, infelizmente, não consegue. Ele era um estrepto na hemocultura? Na hemocultura era um estrepto. Mas o estreptococcus pneumoniae não tem emoção, né? Pode dar miocardite. Então, pode dar miocardite, meningite. a gente viu, então, olha como é interessante, né? Nós vimos há 2 semanas atrás um caso de uma meningococcemia gerando uma pericardite, né? E agora a gente vê um quadro que a gente está inferindo aqui, né? Com um componente de miocardite ou injúria miocárdica importante com estrepto, né? Então a gente vê extremos da manifestação das manifestações infecciosas, né? Tanto quando a gente viu no Covid, que a gente tinha muitos casos, vimos muitas manifestações extremas de virose, e também a gente acaba vendo também de infecções bacterianas, né? Então, enfim, é muito interessante, né? São casos que não são comuns, mas volta e meia eles aparecem, né? A gente aí. Vamos ver aqui, então, outro caso, né? Hoje a aula está interessante, eu estou interpretando alguns casos com vocês, eu preparei a aula aí, e nem todos os casos eu conhecia completamente, né? Então a gente vai interpretando juntos. Esse traçado do nível 3 aqui é um paciente com dispneia e mal-estar. Essas são as informações que a gente tem aqui, certo? Vamos ver agora quem é que quer avaliar o Emanuel? Quer avaliar isso aí? E aí, Emanuel? Faz a interpretação desse traçado aí. É um ritmo irregular, na real. Irregular. Tá. Tá, mais ou menos ali, então, né, 118. Tá. 110, 120. Isso. Para os doutorandos, né, que estão aí no início do mês, como o ritmo é irregular, a gente não pode fazer a avaliação aquela de contar os quadradões, né? 300, 150, porque esse intervalo entre os QRS é diferente desse, que é diferente desse. Então, a gente tem que pegar um tempo maior. Então, aqui, essa tira computadorizada que tem aqui no Clínicas, em muitos lugares, ela tem 10 segundos. Então, o Emanuel, ele contou o número de complexos QRS que aconteceram em 10 segundos e multiplicou por 6, né? Que são 60 segundos no minuto. Então, isso aqui dá a frequência cardíaca que ele comentou agora. Se a gente tem um eletro que não tem essa padronização, a gente geralmente conta 30 quadradões, que são 6 segundos. Daí a gente conta o número de complexos QRS em 6 segundos, e aí multiplica por 10. Né? Entenderam? Cada quadradão tem 0,2 segundos, cada 5 quadradões tem 1 segundo. Então, 30 quadradões tem 6 segundos.
Pode continuar, não? Fico na dúvida, não vejo onda bem clara, talvez por da barra em V1, talvez seja uma ou uma equipe ali de AVF, mas eu diria que é uma FA, porque não onda P e é um ritmo irregular. Então, é muito bem, Manuel, aí falou, a pergunta que a gente faz na sequência da avaliação do eletro, que nem o Pablo colocou na aula, é se tem onda P ou não. Então, não sei que ritmo é esse, não adianta, não precisa ficar enlouquecido. Faz a pergunta, tem ou não tem onda P? Eu concordo, aqui a gente não consegue ver onda P, então não tem onda P e o ritmo está irregular. A gente vai cair em fibrilação atrial, né? Então, não tem muita opção daí, né? Só bota no Google ali, ó, ritmo irregular sem onda P, ele vai te dizer aqui, ó. Vai lá, Manuel. O eixo, então, está desviado para a esquerda. Positivo. QRS largado com padrão de bloqueio esquerdo. Padrão é o QRS largado D1 é VL com positivo, né? E negativo em V1, isso. E D3, AVF negativo, o D2 aqui um pouquinho negativo também. Então, eixo acima de menos 30, né? Alterações de polarização, então, a princípio atribuídas ao DRE, acho que não fecha critérios de graduação aí. Um infarto dentro do bloqueio de ramo, né? Então, quando o paciente se apresenta com bloqueio de ramo esquerdo novo, né, a gente tem que pensar que pode ser uma síndrome oclusiva. Tem alguns critérios que a gente utiliza para ver isso, né? Séries Garbosa, por exemplo, né, que são geralmente um supra-ST concordante, né, ou eventualmente discordante, mas um pouquinho maior que 3 milímetros, geralmente. Mas, nesse caso, não parece ter critérios de infarto agudo com o bloqueio de ramo esquerdo. Tem uma extrasístole ventricular, provavelmente, aqui, né? Aqui, tu vê que muda o eixo aqui, uma extrasístole também aqui. Às vezes, na fibrilação atrial, tu pode ter alguns batimentos que conduzem com aberrância, né? Mas, a princípio, aqui a gente pode até chegar a essa conclusão que é uma extrasístole, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais nesse caso. Então, esse caso aqui era paciente encaminhado por IC descompensada e quadro intestinal a esclarecer. Tá? Então, esse paciente, ele tinha um BRE prévio, né? Então, a informação dessa, então isso já tranquiliza a gente, né? Embora se o BRE é novo, embora não tenha critérios de isquemia, bom, aí a gente tem que levar em consideração. Mas então, era um bloqueio de ramo esquerdo antigo, tá? Aqui é outro traçado dele, né? Então, um BRE, com insuficiência cardíaca, descompensado. E aqui era um eletro prévio dele, de janeiro de 2020. O que nos diz esse eletro, Emanuel? O padrão dele é similar ao outro, né? Mas o que tem de diferente? Esse, qual é a frequência dele? Olha só, então, é um paciente que talvez tenha se apresentado com FA. Né? Aí eu pego o gancho do que o Nasri falou, que muitas doenças agudas se manifestam com FA denotando gravidade. A gente sabe que o infarto que se apresenta com FA, que não era um paciente fibrilado, é um infarto mais grave. O Covid que se apresenta com FA é mais grave. O cara que tem sepse e faz FA pela sepse é mais grave. Né? Então, é um paciente que tem um ritmo sinusal, basal prévio, né? E ele se apresenta agora com uma piora clínica, com uma FA supostamente nova, não sei se ele já tinha diagnóstico de FA paroxística, mas enfim, entendeu? Embora a frequência não fosse tão alta, daqui a pouco tem que ter um motivo para ele estar descompensado, né? Então, o paciente com FA talvez não seja a HFA a causa da descompensação, mas a FA está associada a quadros mais graves, quando ela se apresenta na emergência, com doenças agudas, né? E o Nasri, com essa investigação que ele fez aqui, né, que ele avaliou os pacientes similares do hospital que internavam, mostrou para nós que tem uma mortalidade alta, né, e estão associados a desfechos ruins, né? Então, o chaves vasco desse paciente será na hora de 4. O fibrilar tem um chaves vasco que é alto vasco. Então, mostrando fricção vascular. Um paciente de risco, né? Bloqueio de ramo esquerdo prévio, né? Então, provavelmente tem uma doença para avaliar, pelo menos, né? Tem que ser um paciente que pode denotar alguma doença cardiovascular incipiente ou diagnosticada previamente. Tem as extracístoles ventriculares, né? PAV de primeiro grau, né? É um paciente que já tinha um eletro alterado previamente, mas não estava com arritmia, certo? Deixa eu ver agora o que possibilidade que podia ele tem
estudo de condução, claro. Sim. Tria, na verdade... Se a gente for analisar, né? Tria, né? Porque ele tem BAB de primeiro e o bloqueio de ramo esquerdo. Se a gente considerar que é um bloqueio de ramo esquerdo, aí há uma discussão na literatura. Bloqueio de ramo esquerdo com um desvio do eixo para a esquerda, tu pode ter tem gente que chama de bloqueio de ramo esquerdo com BDAS, com bloqueio de divisão do anterior superior esquerdo. Tem gente que diz que quando diz que tem bloqueio de ramo esquerdo não tem mais nada. Mas a condução do ramo não é tudo ou nada. Tu pode ter uma identificação da condução do ramo, do feixe ali na raiz do ramo esquerdo, e tu pode ter uma identificação de condução pelo fascículo superior esquerdo. Então, assim, a gente considera, por exemplo, na nossa diretriz, que pode ter BDAS com BRE, né? Então um bloqueio de ramo esquerdo já com BDAS, né? E o BAV de primeiro, a gente muitas vezes chama de bloqueio trifascicular, né? Embora a gente só pudesse confirmar isso no estudo com HV aumentado, mas a gente, na maior parte dos casos, tem bloqueio trifascicular, né? Por isso que tradicionalmente nos livros de eletro antigos, principalmente, trazia isso, e é o que a gente fala hoje em dia. Então, era um paciente hipertenso, diabético, que tinha já uma insuficiência cardíaca com pressão de ejeção reduzida de 36%, né? Então, a descompensação dele, ou a descompensação levou a uma FA, ou a FA levou a descompensação, às vezes uma coisa leva a outra, né? Como era um paciente doente, às vezes a frequência da fibrilação atrial não precisa ser tão alta para descompensar, tá? Ele tinha um CAT antigo sem alterações. E vamos ver o que nessa internação aqui, o que aconteceu com ele, né? Ele foi encaminhado por insuficiência cardíaca descompensada, ele agudizou uma insuficiência renal crônica e tinha um quadro intestinal a investigar, uma gastroenterite, possivelmente, né? Uma adesão, nega uma adesão, né? Refere que tinha ortopneia e dispneia e utilizava 2 a 3 travesseiros à noite, né? E não vinha previamente com episódios de dispneia, então ele teve um quadro agudo, né? E aí, quando tem uma insuficiência cardíaca, vocês podem ver no consenso de insuficiência cardíaca da Sociedade Brasileira, tá bem bom esse consenso, ele coloca que sempre quando a gente avalia um paciente com insuficiência cardíaca aqui na emergência, a gente tem que pensar a causa da descompensação. E as principais causas de descompensação no nosso meio são a má aderência e a infecção. Então, a gente tem que descartar que esse paciente não tem uma infecção respiratória, daqui a pouco uma gastroenterite também pode compensar. A gente tem que avaliar arritmias, a gente tem que avaliar isquemia, né? A gente tem que avaliar outros fatores que possam estar levando uma piora da insuficiência renal, né? Daqui a pouco ele está piorando a insuficiência renal e ficou congesto por causa disso. Então, é um paciente que tem muitas hipóteses e tem que ser compensado, certo? A fração de ejeção dele atual era de 24%, uma hipocinesia difusa, né? Não parecia ser um cara isquêmico, então, né? O eletro com a fibrilação atrial, bloqueio de ramo esquerdo, 105 de frequência depois, né? E, a princípio, teve uma piora da fração de ejeção. Então, ele pode ter simplesmente ser um caso que tem uma miocardiopatia dilatada idiopática que fez uma evolução, né? Evoluiu com a piora da fração de ejeção ao longo do tempo, né? E não, provavelmente não secundária a uma questão isquêmica, mas talvez até uma questão de evolução natural da doença, né? Que até é dificultado o tratamento devido ao fato de ser canal crônico, né? Porque daí tem uma limitação da inibidor da ECA, espirulactona, o sacubitril valsartana agora, né? Que é a medicação que a gente acaba utilizando bastante também, leva a hipercalemia. Então, assim, esse é um paciente que tem que internar para investigar o porquê da piora da função de injeção, né? E ver se a gente consegue identificar alguma causa reversível. Quais são as causas reversíveis, né? Daqui a pouco, se tivesse isquemia, que não parece ter, se foi a fibrilação atrial mesmo, se daqui a pouco é um paciente que não estava com um tratamento otimizado, né? A tireoide, tem que ver a infecção, né? Uma série de coisas que... O Covid, nessa época, sempre tem que pensar em Covid, tá? Você quer comentar alguma coisa, Nazi? Ele parece um crônico mesmo, né? A função ventricular importante. Eu acho que tem exatamente a ideia, se explica um pouco desse seminário, é que quando a gente vê fibrilação atrial, ela não é só a doença do cardiologista, ela é uma doença do emergencista, porque existe uma série de outras variáveis que entram em jogo, e a própria fibrilação atrial pode ser aguda, como pode ser uma crônica, que descompensou um outro contexto. Eu sempre acho que os cardiologistas se ponderaram da fibrilação atrial, mas a emergência, a fibrilação atrial pertence ao emergencista.
tem que raciocinar em termos extracardíacos também, às vezes para tratar, claro, tratar a situação atual. Claro que tem um contexto de ciência cardíaca, talvez aqui seja, provavelmente, que é o habitual dos nossos pacientes não ser tão aderente assim, vão diminuindo, vão retendo líquido, vão descompensando, com essa fração de injeção, mas considerar outras hipóteses, testes, considerar infecção urinária, urosepse, pneumonia, Covid, e por aí afora. Então, a fibrilação atrial, ela é uma entidade que dificulta tudo na emergência. Porque quando chega o fibrilação atrial, tem que definir. Será que está descompensado pela fibrilação atrial ou não? Cardioverter ou não? Está fibrilado há mais de 48 horas ou não? Anticoagular agora ou não? Não sabe se tem risco de sangramento. Como é que está a função renal? Com o quê? É uma série de dilemas, né? Então, é um paciente que, geralmente, fibrilado, ele é um paciente doente, né? Poucos pacientes têm fibrilação atrial pura, né? Mais jovens. Então, fica interessante. Então, eletros simples são eletros que a gente tem que ver, tem que reforçar, né? Tem que saber identificar, porque é isso que a gente quer de vocês, né? Que identifiquem as alterações do eletro. Essa é o principal. E a gente vai rebuscando. Certo? Todo mundo assinou a chamada aqui? Eu acho que já é 2 horas, então deixamos para a próxima. Eu não sei o que eu fiz hoje aqui nesse programa. Pode levar para o CAT. Pode falar no cristal. Sim, eu estava aqui. Beleza? Vou deixar no próximo presidente, a gente faz um pouco né? Isso, tem um ali que tem vários 10 elétrons. Sim, eu vi, não, daí a gente pode discutir no artigo presidente, né? É legal? Tu pode me enviar um link pra gente, por favor, porque a gente estava aqui e a gente não estava no. Os doutorandos estão aí? Sim. Que prazer! Manda o link para eles na senha, hein? O link mandaram aqui. Só para eles assinarem a chamada aqui. É só colocar o nome? É só botar o nome no chat aqui, ó. Achei que era um formulário. Não, o formulário vai ser depois, mas por enquanto é que a gente não conseguiu. Não, porque não tá no link. Gente, eu mandei o link pra vocês. Assim daqui para nós. A gente tem que voltar a fazer o link. Casa dele, eu que mandar açúcar semana passada, vai seguinte. O Márcio estava muito assustado. Tá. Então tá, mas ela tem que fazer.
Tá ótimo. Tá ótimo. Tá. 26 anos. Tá, ok. Tudo bem. Valeu. Não, claro. Beleza? Pessoal, perdeu o resto? Perdeu o resto? A gente, beleza? Dois colegas estão no ambulatório de saúde